O Brasil assume a presidência do bloco BRICS em meio à declaração de sanções e ameaças feitas pelo recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil deve fazer uma reunião de bloco no Rio de Janeiro, mas os desafios são grandes. Também é uma grande oportunidade, que a gente vai ver agora no plantão do Meteoro. A cúpula do BRICS que vem para o Brasil assumindo a presidência, baita oportunidade também para a gente aí debater muito, né? Tem muita coisa a se debater com este grupo. Eu vou trazer aqui na tela o nosso querido Bruno Silvestre. Para você seguir o Bruno Silvestre, é só seguir o @Cidadão Silvestre. Quais são os canais, Bruno? Lá no YouTube, aqui no YouTube, né? YouTube. No Instagram e nas outras redes sociais, mas eu tô mais por aqui mesmo, aqui no Instagram. Perfeito. E para me seguir aqui, ó, o @lu.junior, eu tô no Insta, no TikTok e no Threads. E também o @Meteoro Brasil em todos os canais aí, beleza? Vamos lá, Bruno, vamos falar sobre essa questão aí. O Brasil assume a presidência, junto com isso vem uma grande responsabilidade, porque lá nos Estados Unidos o Trump não tá gostando muito aí dos BRICS, né? Exatamente. Existe hoje a questão da construção de um mundo multipolar, ou seja, não é mais uma polarização como na Guerra Fria de União Soviética e Estados Unidos, e também não é um momento em que, após o fim da Guerra Fria, ficou só os Estados Unidos como, digamos, um controlador das regras econômicas no mundo. Ou ainda, quando eles não eram aceitos para começar uma guerra, que eles sozinhos iam lá e declaravam guerra, como foi o caso do Iraque e Afeganistão. Então, a gente está em um momento de um mundo multipolar em que as chamadas potências do Sul, né, como o Brasil, são potências emergentes e estão começando a assumir um papel importante nesse cenário. Tanto é que estão sendo alvo de crítica. E aí vamos mostrar a matéria, porque eu acho que vale a pena a gente contextualizar para falar um pouco sobre isso. Vamos lá, né? Então, a coluna aí da Letícia Casado no UOL. O Brasil recebe cúpula do BRICS em meio à pressão de Trump contra o bloco. À frente do BRICS em 2025, o Brasil vai liderar as discussões do grupo, tendo que lidar com os desafios impostos pela volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. O Brasil, aliás, ocupa a presidência do bloco formado pelas maiores economias de países emergentes. A cúpula do BRICS, quando líderes se reúnem presencialmente e divulgam um comunicado conjunto, está prevista para ocorrer no primeiro semestre já, provavelmente no Rio de Janeiro. Antes, as delegações se reúnem para tratar de negociações. A primeira reunião está prevista para 10 a 12 de fevereiro em Brasília. O Trump assume o cargo no dia 20 de janeiro. Então, nesse caso, já estará valendo ali a presidência do Trump. O estadunidense é contra as pautas defendidas pelo bloco, como o fortalecimento de organizações multilaterais e a criação de uma moeda única para transações comerciais. Além disso, Trump fez uma guerra comercial contra a China em seu primeiro mandato e já ameaçou aumentar as tarifas de produtos importados do Brasil. O cenário em que o presidente estadunidense trabalha contra o bloco vai exigir uma maior cautela dos membros do BRICS, para garantir uma comunicação transparente sobre suas decisões e, com isso, evitar que os Estados Unidos interpretem as iniciativas do grupo como retaliações, diz Mariana Albuquerque, professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O fato de o Brasil ocupar a presidência do grupo no primeiro ano de mandato do presidente eleito permite ao país direcionar o bloco para os temas que considera importante, afirma Albuquerque. Segundo ela, o país que assume a presidência tem um maior poder de agenda para escolher temas prioritários e liderar as negociações dos compromissos e declarações. O Brasil fez isso no G20, com o combate à fome e à pobreza, por exemplo. Exato. Eu acho que até aí tá bom, Lúcio. E eu acho muito interessante o pessoal entender. Primeiro, o que é o BRICS, né? Ele começou como sendo um bloco que reúne as potências emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eram 5 países, tanto é que você pega a primeira letra de cada país em inglês e aí dá esse BRICS. Só que você tem muitos outros países que
foram entrando ou estão sendo aceitos como parceiros. Isso quer dizer que essa multilateralidade, esse mundo multipolar que o Brasil defende, que os países do BRICS defendem, é contrário ao poder hegemônico que os Estados Unidos têm. Por quê? Porque se eu estou mandando no mundo, se eu sou os Estados Unidos e eu determino as regras do mundo, por que eu quero que os outros venham se meter? Eu não quero. Então, ou seja, a estratégia dos Estados Unidos é voltar a um mundo, digamos, unificado em os Estados Unidos dá as regras e a gente aceita como cachorrinho. A ideia dos Estados Unidos é essa. Mas qual é o problema para os Estados Unidos? É que hoje você tem, assim, encaixou perfeito, porque Bolsonaro caiu, entrou Lula, o Brasil voltou a ter respeito no mundo. Aí você tem o Brasil, presidente do G20. Aí o Brasil indica o presidente ou a presidenta para o Banco dos BRICS, que é quem? Dilma Rousseff. E ela foi tão bem que a própria Rússia pediu o reencaminhamento dela para mais um mandato, o que aconteceu. Então você tem lá o Brasil agora presidente do BRICS. Tudo isso mostra a força do Brasil e a influência que a gente vai ter para ditar as regras. O Brasil não é conhecido por baixar a cabeça. E eu digo isso tanto pelo povo quanto pelo governo. E se alguém duvida do povo brasileiro, eu só tenho uma palavra para essas pessoas: vampetaço. Sempre que o brasileiro é atacado de alguma forma, vem um vampetaço aí. Então, o que acontece? Numa situação em que o Brasil está presidindo, o Brasil tem como foco, né, conduzir as políticas internacionais para algo de bem comum. O exemplo de falar sobre a fome e pobreza é uma coisa maravilhosa. E para quem não viu, a própria fala do Papa Francisco, não só para quem é católico, mas para entender a pobreza no mundo, ele sugeriu, agora nesse final de ano, que os países que são multibilionários, que são os países, disse, primeiro mundo, que eles perdoem as dívidas dos países pobres. Por quê? Porque se você não perdoa essas dívidas, essa relação de pobreza e manutenção dos países pobres em uma desgraça humanitária vai continuar. E eu digo desgraça humanitária porque se você é um país pobre e você produz algodão, sendo que o teu povo está passando fome, você não está servindo a terra a quem nela trabalha. Se você precisa de arroz, feijão, banana, fruta, etc., na tua terra, e você está plantando algodão, você não está usando a terra para servir ao povo que ali trabalha. E não faz nenhum sentido esse tipo de exploração. É por isso que hoje tem gente dizendo, e dizendo errado, que o BRICS ele é anti-Ocidente. Pelo contrário, o Brasil faz parte do Ocidente. O Brasil é uma das potências emergentes. Por que não entender que o Brasil, assim como outros países do BRICS, seja África do Sul, seja Índia, buscam um desenvolvimento para o seu próprio povo e fazer com que todos esses povos tenham um comércio melhor? Por que os Estados Unidos não quer uma moeda única entre o BRICS? Porque desde Bretton Woods, desde o contrato lá atrás, que o dólar é utilizado. Com isso, quem detém a emissão do dólar detém o controle sobre como é que funciona o sistema econômico. Se você tira esse poder do dólar, a influência estadunidense enfraquece. Então, essa relação mundial, ela, neste momento, ela está, em parte, nas mãos do Brasil. Porque se o Trump aumentar o tom, ele vai aumentar o tom contra uma equipe de diplomatas que não baixa a cabeça. O Lula, e aí isso agora, para a gente entender a democracia brasileira, tá? Se vocês não se lembrarem, Fernando Henrique Cardoso vendeu tudo que o Brasil tinha em termos internos, mas externamente o Fernando Henrique atuou
para que aquela área de livre comércio que os Estados Unidos queria não acontecesse. Quem era o ministro na época de Fernando Henrique Cardoso? Celso Amorim. Aí o Fernando Henrique mudou a lei, se reelegeu, ou seja, foi o PSDB, vamos lembrar, que criou a reeleição no Brasil, aí entrou o Lula. Quem era o ministro do Lula nas relações internacionais? Celso Amorim. Veja, a diplomacia brasileira, quando você trabalha em sistema democrático, você vê que a política externa é a mesma. Nesse sentido, você tem um Celso Amorim que serviu a um governo PSDBista e depois veio assumir num governo petista. A política internacional é uma construção de país, não de um governo específico. É por isso que o governo Bolsonaro ou o governo Temer foram tão pequenos, tão fracos, tão ruins, porque não serviam ao país. E aí é por isso que eu digo que quem é bolsonarista não é digno de dizer que é patriota. Não tem esse direito, porque não sabe o que é patriotismo, não tem a menor noção. E agora, quem vai ditar as regras para melhorar o desenvolvimento econômico e social no mundo é o Brasil, porque a gente não está sozinho. A gente tem Rússia, China, Índia, África do Sul e tantos outros países que querem fazer parte do BRICS ou que estão ali próximos como aliados. Então, é muito importante que a gente entenda a função do Brasil e que a gente apoie esses projetos do BRICS, porque é a partir da nossa independência ou da nossa maior liberdade em termos econômicos, sociais e industriais que a gente vai sair dessa prisão que é ficar entregando commodity, né, que é matéria-prima lá para fora e ficar importando iPhone. Por que a gente não pode ter as nossas produções aqui no Brasil de alta tecnologia? Porque essa ideia de que o que o Brasil produz é ruim está muito errada. Se você for comparar o Brasil da década de 50 com a Coreia do Sul, o Brasil estava muito melhor. Agora, olha a gente comprando tudo que é produto da Samsung, da LG. Então, indústria não vem do nada. Vem de educação, vem de desenvolvimento de indústria de base, vem de aprimoramento de tecnologia. O Brasil tem gente muito capaz para isso e é a partir dessa base que a gente vai desenvolver um país melhor. Mas tem que ter luta e tem que aguentar o tranco de palavras absurdas de um presidente, e aí eu digo um presidente covarde, como é o Trump, em querer sabotar os países emergentes. E é isso. Perfeito, perfeito. Se me permite, Bruno, eu queria só mostrar mais uma parte aqui sobre as pautas do BRICS. Acho que é importante, né? Quando a gente está falando que o Brasil vai ser presidente, né, desse bloco aí durante 2025. Olha só, o grupo defende o fortalecimento de organizações multilaterais, como o próprio bloco, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, extremamente importante, tá? Porque historicamente a ONU ela tem um mesmo modelo, inclusive um modelo que não funciona mais. A gente viu isso nas votações do cessar-fogo de Israel. Não funciona, porque aí quem tem o interesse, quem tem voto, acaba barrando as votações ali que seriam de interesse mundial. Só que aí, como uma grande potência tem voto para brecar, se não for unanimidade, não vai para frente. Então, concordo com essa pauta aqui, inclusive. E alternativas para fomentar países em desenvolvimento, como o Banco do BRICS, em detrimento do FMI. Outro ponto bem relevante, hein, Bruno? Essas alternativas de extrema relevância, porque o FMI, historicamente, também é ligado aos Estados Unidos. Exatamente, porque cada um desses temas vai puxar outros debates. Porque, por exemplo, isso que você falou do Conselho de Segurança, para o pessoal entender, as pessoas têm, os países lá têm o chamado VVV, visto, veto e voto. Você pode ter visto do processo, são só 5 países que têm. E você pode ter visto, você pode ter o veto, se um vetar, acabou. Não tem mais. E o voto? O voto ele é importante? Só que se um país vetar, acabou, não tem como. Então, esse modelo do Conselho de Segurança, ele é ruim por isso, porque se um veta, se os Estados Unidos veta, acabou. E a parte de mudar, né, o FMI para o Banco dos BRICS,
Isso também é uma situação muito importante, porque o FMI, geralmente, ele obriga um país a investir no superávit primário. O que é isso? É obrigar um país a ser da agricultura e não desenvolver outras coisas, nem mesmo políticas internas. Tem que priorizar a agricultura de commodities para ter um desenvolvimento. E com isso, você destrói economias e coloca cada vez mais aquele país dependente de dinheiro e do próprio Estados Unidos. Quando você coloca o BRICS ele vai querer outras exigências que não essas. São coisas muito mais ligadas a questões econômicas globais e questões sociais. E é isso. Excelente. E aí até a coluna aqui continua, né? Essas pautas vão na contramão das posições de Trump. O presidente eleito se diz contra a globalização e a qualquer instrumento que tire o poder dos Estados Unidos, óbvio, né? Mas aí não estamos aqui para agradar o Trump de jeito nenhum, né? E ainda, né, a gente estava falando recentemente aí sobre quem participa, né? Quem participa do bloco. Acho que vale aqui, né, relembrar, então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, BRICS, né, a primeira letra de cada um, e o bloco cresceu e passou a incluir Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos e Etiópia, além da Arábia Saudita, que ainda não oficializou representantes. Teve ainda a votação da participação da Venezuela, mas o Brasil vetou, e teve ainda um interesse da Argentina antes do Milei. Depois que o Milei assumiu, a Argentina retirou esse interesse. De forma geral, é muito importante, muito interessante para o Brasil trabalhar em blocos. Mercosul, inclusive, também. Porque realmente o bloco ganha força. E não só para o Brasil. A geopolítica é uma loucura, gente. Eu vi no chat o pessoal falando: mas não é legal estar junto com a Rússia, porque a Rússia está em guerra. Gente, geopolítica não é um ponto que vai definir, não é um assunto que vai definir, são vários assuntos, entre um e outro mais cascudo, sim. Mas se a gente estivesse com os Estados Unidos, num bloco com os Estados Unidos, também, né? Seria uma questão ali com Israel e tudo mais. Então, tem pontos e pontos. Agora, é importante, pensando em geopolítica, estar trabalhando em blocos econômicos, como é o BRICS, como é o Mercosul, que a gente ganha poder, a gente ganha força, né? Contra realmente pessoas que querem, como o Trump, né? Extremamente nacionalista, quer que os Estados Unidos seja o centro do mundo, né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Essa moeda, inclusive, que a gente está falando, não quer dizer que a gente vai excluir o real do nossa moeda, vai ter uma cédula do BRICS para a gente chegar no banco aqui do Brasil e trocar. Não. É algo para transações comerciais entre esses países não dependerem do dólar. Né? Porque quando a gente fala, por exemplo, o dólar subiu, o dólar desceu, muitas vezes tem coisa que acontece nos Estados Unidos, que muda o dólar e atrapalha a nossa economia. A Argentina, que queria dolarizar, o Milei queria dolarizar, né? Imagina você ficar refém do que acontece nos Estados Unidos para saber se sua moeda vai estar bem ou mal. Né? Então, obviamente, dolarização é uma besteira absurda. Então, é extremamente importante fortalecer os BRICS, sim. Né? Assim como o Mercosul, também. É isso. Bruno, mais algum ponto que você queira trazer? É isso aí, tratamos bem do tema e até a próxima, gente. Valeu!